que de fato a Páscoa representa. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, chocolates ou qualquer outro tipo de festividade que foge dos padrões bíblicos. Antes da Páscoa ser estabelecida pelo próprio Deus, o povo de Israel vivia no Egito como escravo. E Deus havia feito uma promessa a Abraão que livraria o seu povo dessa escravidão. Foram aproximadamente 430 anos de escravidão no deserto. Um povo que se multiplicava e vivia submetido a um trabalho árduo, com a responsabilidade de erguer grandes monumentos a Faraó. Com isto, Deus viu a necessidade de levantar um líder a fim de libertar o seu povo. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei ao Faraó para tirar o meu povo do Egito. Mas a dureza no coração de Faraó custou para o Egito 10 terríveis pragas, até a morte dos primogênitos do Egito. Antes do anjo da morte passar pelas casas, Deus orientou aos seus servos que um cordeiro perfeito deveria ser sacrificado e seu sangue passado nos umbrais das portas, das quais a morte não poderia entrar. Deus anuncia que o anjo da morte iria passar sobre a terra do Egito. E é interessante que essa palavra, Páscoa, no hebraico, ela tem dois significados importantes. Ela quer dizer passar por cima, mas ela também tem um sentido de pairar por cima. Então aquela marca do sangue na porta, qual era o significado? Ela tem dois significados. A primeira era que o anjo da morte estaria passando por sobre aquela casa, onde tinha a marca do sangue do cordeiro, para executar a justiça de Deus. E segundo, ela também quer dizer pairar sobre, ou seja, a graça, a proteção de Deus pairava por sobre a casa de todos os hebreus que tinham a marca do sangue naquele local. Deus estava mostrando com isto que a única maneira de ser protegido seria por meio do sangue de um cordeiro perfeito. E esse acontecimento deu origem à primeira Páscoa. E a Páscoa aconteceu com o povo ainda sob o domínio de Faraó, ou após a libertação essa Páscoa foi comemorada? Eles estavam no Egito. É interessante que Deus mandou então que eles imolassem o cordeiro, eles preparassem o cordeiro, eles viessem comer o cordeiro, usassem o sangue do cordeiro para ungir os umbrais da porta. Eles seguem todo esse ritual. E depois que eles fazem isso, Deus foi muito claro, Deus disse para que ninguém saísse de casa, porque o anjo da morte iria passar sobre a terra do Egito, iria ali trazer o julgamento de Deus, e foi o que aconteceu. Então quem estivesse fora da sua casa poderia perecer também. Então a ordem de Deus foi muito importante, ninguém saia. Agora tem algo importante, porque eles tiveram que comer da ceia, preparado tudo direitinho, mas preparados, sandália nos pés, cajado na mão, e eles tiveram que comer rápido, porque eles estavam prestes para sair, para se libertarem daquela escravidão e nunca mais voltarem ao Egito. Quando eles saíram do Egito, então o primeiro desafio foi o Mar Vermelho. Se deparam com o Mar Vermelho.
E ali, então, tinha aproximadamente quase 3 milhões de pessoas, entre 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas diante do mar. E Faraó estava vindo e Deus então disse para Moisés, olha Moisés, usa a tua fé, toca nas águas com teu cajado, o mar se abre de uma forma sobrenatural. Marchem! Vamos! Marchem! Vamos! Quando Moisés ele atravessou o Mar Vermelho, uns 3 milhões de pessoas, eles chegam até o pé do Monte Sinai e ali eles ficam acampados e acontece algo muito interessante. Deus chama Moisés no Monte Sinai para fazer algo muito importante. Deus chama Moisés no topo do Monte Sinai para entregar as leis, os mandamentos. Porque Deus queria formar uma nação cujo Messias viria mais tarde dessa linhagem, dessa nação. Mas não existe nação sem ordem, sem decência, sem disciplina. E é então que Deus entrega para Moisés essas leis. E lá no Monte Sinai, Deus entregou para Moisés as leis. A segunda Páscoa aconteceu já no período do tabernáculo, depois foi no período dos reis, e a Páscoa veio acontecendo. As Escrituras chamam Jesus do Cordeiro Pascual. Então, todo o ritual da Páscoa, ela se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele chega em Jerusalém no dia 10 do mês. E ele foi sacrificado 4 dias depois, que tipifica exatamente o que estava acontecendo anos e anos mais tarde, iria remeter para a pessoa de Jesus, que iria morrer lá no Calvário. Jesus, ele cumpriu a Páscoa, mas ali ele estabelece a ceia. Como ele fez isso? Bom, as Escrituras afirmam que naquela noite ele estava prestes a se entregar por nós. Ele juntou os seus discípulos ali, reunidos, e ele então tomou do pão, ele deu graças, partiu e disse assim, olha, esse é o meu corpo que vai ser entregue em favor de vós. E ele disse para que nós viéssemos comer dele, em memória dele. Depois de haver ceado, ele tomou do cálice, que representa o sangue dele. Ele disse assim, olha, este é o cálice da nova aliança, o sangue dele que estava sendo derramado para a remissão dos pecados de muitos. Então, a partir daquele momento, é interessante que ele disse, fazer isso em memória de mim. Mas Jesus já estava apontando para a sua morte. Bom, então todo esse ritual que nós falamos lá do comecinho, da Páscoa que começou lá no Egito, ela então termina aqui. Aqui, Jesus como Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, lá na cruz do Calvário, ele cumpre então toda essa profecia. E a partir de então, através da Santa Ceia, todos nós temos essa oportunidade de, através do sangue e do corpo do Senhor Jesus, de ter um relacionamento com Ele, de estabelecer uma comunhão com Ele, uma vida com Ele. E que está aí à disposição de todos aqueles que sinceramente desejam esse relacionamento com Ele. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Bom, a Páscoa, então, é importante as pessoas entenderem, a Páscoa, ela aponta para a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, que foi o Cordeiro Pascual. Então, quando nós ouvimos nas Escrituras lá do comecinho, desde a primeira Páscoa e por toda a Escritura, ela finaliza no Cordeiro Pascual, que é o nosso Senhor Jesus. Então você que deseja proteção, você deseja a libertação e um novo começo com Jesus, Ele está à disposição para todos aqueles que desejam isso.